Oi! Você já ouviu falar em Halloween, Dia de los Muertos, Thanksgiving, Oktoberfest? Já ouviu falar dessas celebrações? Você já percebeu que essas celebrações elas acontecem nesse período que pra gente é primavera, mas lá no hemisfério norte é outono? Se não, eu te convido a uma conversa sobre esse assunto. Para nós brasileiros, é um pouco estranho a gente pensar e falar um pouco de outono, porque parece uma estação do ano meio apagada pra gente, né? É uma estação que a gente não tem muita referência, né? O clima não é muito específico, então em alguns lugares do Brasil continua quente, como se fosse no verão, em outros lugares já começa a ficar um pouco frio e chuvoso, mas nada muito definido. E também devido às espécies de árvores que a gente tem no Brasil, a gente não tem essa cena de folhas ficando vermelhas e caindo ao chão, então nem isso a gente não tem. Então, para nós brasileiros, o outono acaba sendo uma estação meio apagada. A gente prefere muito mais, a gente se identifica muito mais com as outras estações. Seja aqueles que gostam do frio, que preferem o inverno, ou então quem gosta da primavera com as flores, que aí já é um pouco mais quente, ou até mesmo o verão para ir pra praia, um calorzão. O outono pra gente acontece lá no começo do ano, indo de março até julho, quando começa o inverno. E agora em setembro a gente tem essa troca, essa virada pra primavera. E pra gente é um momento, pra nós brasileiros, esse período de setembro também é um momento que a gente gosta, porque é um momento que a gente sabe que o final do ano tá chegando, é um momento que aqui no sul o frio começa a dar uma trégua, então a primavera geralmente é um tempo mais agradável, mesmo agora, né, infelizmente a gente tá com todas as questões de chuvas e de temporais devido ao Ninho, enfim. Mas hoje não é esse o nosso assunto. Hoje o nosso assunto é o outono no hemisfério norte, porque da mesma forma que agora nós estamos em plena primavera, para eles estão no outono, lá no hemisfério norte é outono agora. E lá no hemisfério norte, o outono é um período bem mais marcante do que é pra gente. Então, vai chegando setembro, outubro, várias páginas, perfis da internet, as lojas, as cidades vão ficando com características bem marcantes de outono. Então, é bem comum você ver as cores o vinho, o laranja, o marrom, que são cores bem predominantes. As folhas lá, eles têm essas espécies, essas variedades de árvores que as folhas ficam avermelhadas e caem, né? Então é bem característico para eles. E é um período que eles festejam muito, eles têm uma relação muito próxima com o outono. E aí vem várias festividades, então é uma época que para o hemisfério norte é um período de várias festividades ali fechando o ano antes do Natal. O Natal propriamente dito, pra gente é no verão, e para eles é bem no comecinho do inverno, tanto é que eles têm todo aquele misticismo em relação à neve no dia de Natal. Mas hoje nosso assunto não é Natal, não é o inverno, é o outono. Você já deve ter ouvido falar de algumas das festividades que acontecem no hemisfério norte durante esse período, durante o outono. E são festividades muito importantes e que remontam de tempos longínquos. E não é só em um país, a gente vai falar de culturas diferentes hoje, de línguas diferentes, não só de língua inglesa. A festividade mais recorrente que a gente vê em filmes, séries, músicas, enfim, na cultura pop, é claro, o Halloween, que foi traduzido para o português como sendo o Dia das Bruxas. Mas, na verdade, o Halloween vem de duas tradições. Uma tradição um pouco mais cristã e outra tradição pagã. A palavra Halloween, na verdade, vem de All Hallows Eve. All, todos, Hallows, os santos, Eve, a véspera. Então, na verdade, Halloween vem de All Hallows Eve, a véspera do Dia de Todos os Santos. O Dia de Todos os Santos, então, é comemorado no dia 1º de novembro. É uma data da Igreja Católica para celebrar os santos. Então, o All Hallows Eve é o dia que vem antes desse Dia de Todos os Santos. Então, se o Dia de Todos os Santos é no dia 1º de novembro, o Halloween acontece no dia 31 de outubro, o último dia do mês de outubro. A outra tradição, a tradição mais pagã, remonta da época em que o Reino Unido e a parte mais oeste da Europa
era habitada pelos celtas. Então os celtas eram tribos, né, de pessoas que tinham culturas próximas, mas não eram tribos unificadas. Cada grupo tinha mais ou menos a sua tradição. E dessa tradição celta que vem muitas questões culturais que a gente tem hoje. Então, por exemplo, O Senhor dos Anéis, Game of Thrones, vem muito dessa tradição celta. E os celtas, eles tinham, nesse mesmo período, nessa mesma época de outono, eles tinham uma celebração, que era uma celebração por causa do fim do período das colheitas. Então, terminava-se as colheitas e começava então o armazenamento desses alimentos para o inverno que se chegava. E os celtas, eles acreditavam que em uma determinada noite, nesse período, os antepassados que já tinham partido voltavam para a terra para celebrar ali dessa colheita também que já tinha sido feita. Então era uma forma de eles dividirem essa colheita que tinha sido feita com as pessoas que já haviam partido, com seus antepassados. É nessa mistura de celebrações pagãs com cristãs que então surgiu o Halloween. Outra festa nesse período de outono que é muito parecida com o Halloween é o Dia de los Muertos, que acontece no México. E esse feriado acontece no dia 2 de novembro, então o Dia de los Muertos acontece no mesmo dia que o Dia de Finados aqui no Brasil, e ambas têm significados muito próximos, né? Só que aqui no Brasil a gente vê o Dia de Finados como um dia mais triste, mais melancólico, um dia de relembrar com saudades dos entes queridos que já faleceram. No México, a tradição do Dia de los Muertos é um pouco diferente. Na verdade, eles veem isso como uma celebração, como uma festa. Por isso que eles usam várias cores, muitas flores, é tudo muito colorido, muito alegre. Porque eles usam o Dia de los Muertos para honrar a memória daqueles que partiram e para recordar todas as boas vivências que eles tiveram com essas pessoas ainda em vida. Então é uma celebração da vida, uma celebração alegre. E também vem nessa mesma pegada que os celtas tinham no passado, né? De relembrar aqueles que partiram e dividir, celebrar, repartir as conquistas, as colheitas com aqueles que vieram antes da gente. Da Alemanha vem uma outra festividade totalmente diferente, a Oktoberfest, também conhecida como Festa da Cerveja. É comemorada aqui no sul do Brasil e em outros lugares do mundo, mas se originou lá na Alemanha. A Oktoberfest remonta do período de 1800, início de 1800, quando o rei Ludwig I ele fez a sua festa de casamento, e essa festa de casamento durou semanas e semanas. E foi um período que era um período ali logo após as colheitas, né? Lembrando disso, esse período de outono tem muito disso no hemisfério norte, então o fim das colheitas e a preparação para o inverno. Então o casamento dele se deu bem ali nesse período de colheitas e abundância e fartura. Então foram semanas de muita festa, muita comida, muita bebida. E depois esse evento acabou se tornando anual. Então todo ano o rei organizava essa festa para ter essa celebração dessa fartura e também para aumentar o comércio, né, para movimentar a economia do país. Então é uma festa que tomou proporções tão grandes que até hoje se espalhou por vários lugares do mundo. A Oktoberfest acontece tradicionalmente da terceira semana de setembro até o primeiro domingo de outubro, como aconteceu lá no casamento do rei. Mas como já tiveram, né, como a festa já se espalhou, já tiveram algumas mudanças, hoje você encontra a Oktoberfest acontecendo durante o mês de outubro inteiro. Outro evento que acontece nesse mesmo período, agora lá nos Estados Unidos, é o Thanksgiving, ou Dia de Ação de Graças. Esse é um feriado próprio dos Estados Unidos e que tem tudo a ver com a história do país. Essa celebração ela remonta do período do início da colonização dos ingleses lá nos Estados Unidos. Então, quando os primeiros ingleses, chamados peregrinos ou pilgrims, quando eles chegaram nos Estados Unidos para estabelecer, né, as suas famílias, para colonizar essa parte. Nos primeiros anos que os pilgrims passaram nos Estados Unidos, foram anos de muita fome, de muita miséria. Os invernos eram, então, horríveis, porque de forma geral eles já não tinham muita comida. Quando chegava o inverno, havia muita escassez
de recursos, então os primeiros anos dessa colonização dos ingleses na América foi um período muito difícil para eles. E aí tem toda uma história, né, de como os indígenas, os nativos americanos, auxiliaram e ensinaram os ingleses, os Pilgrims, a cultivarem a terra com milho, com abóbora e outros alimentos nativos do local. E assim, quando os Pilgrims aprenderam com os nativos a cultivarem a terra, a nova terra em que eles estavam vivendo, aí sim eles conseguiram ter fartura, eles conseguiram estabelecer ali, então, fontes de alimentos que duravam o inverno inteiro, e eles começaram a ter os alimentos que eles precisavam para subsistir nessa terra. Claro que hoje em dia toda essa versão de como os nativos americanos ensinaram e ajudaram os Pilgrims, ela é um pouco questionada. Os Pilgrims, eles foram para os Estados Unidos com essa função até de catequizar esses nativos, né, de cristianizar a terra. Então, essa relação entre nativos e Pilgrims não era muito amigável. Então, há um questionamento dessa parte de como os nativos ensinaram os Pilgrims. Mas, discussões à parte, o Thanksgiving ele permanece até os dias atuais, então é um dos feriados mais celebrados. A gente também vê muito nos filmes e nas séries, né, nessa cultura que vem pra gente dos Estados Unidos, a gente vê essa cultura do Dia de Ação de Graças. E é um período marcado por agradecer por todas as conquistas do ano. Então lá naquela época era um período de agradecer pelas colheitas. Hoje em dia não só pelas colheitas, né, mas por todas as conquistas do ano. É um período de pedir perdão e de se reconciliar com as pessoas que a gente ama. E também é um período, uma forma de se preparar para o inverno que está chegando. Inclusive, você sabia que a Black Friday ela está relacionada com o Thanksgiving? O Thanksgiving acontece na quarta quinta-feira do mês de novembro. Então não é uma data em específico, mas sempre na quarta quinta-feira, lá no finalzinho de novembro. E aí na sexta-feira seguinte, o dia seguinte ao Thanksgiving, é a famosa Black Friday, que é um dia de promoções, encerrando esse período de Thanksgiving e já dando início ao período de festividades do Natal. Enfim, essas são algumas das tradições que acontecem no Hemisfério Norte durante esse período de outono. Tem outras, claro que eu acabei focando nessas festividades mais ocidentais, que são as festividades que a gente tem mais contato aqui no Brasil, que a gente vê por aí nos filmes, nas séries, nas mídias. Mas fazendo a pesquisa para esse vídeo eu encontrei várias outras festividades asiáticas que também acontecem nesse mesmo período de outono, que tem uma simbologia muito parecida. E cada festividade tem o seu propósito, né? Cada festividade tem a sua característica e a sua origem, suas especificidades. Mas todas têm, de certa forma, uma essência, que é essa alegoria que a gente pode fazer do outono. Então, todas essas festividades, elas comemoram as conquistas do ano, elas comemoram tudo de bom que veio ao longo do ano até aqui. É um período, então, de agradecer, de ser grato por tudo que a gente recebeu durante esse ano. É um período da gente se reconciliar, fazer as pazes com as pessoas com as quais a gente brigou, da gente estar perto das pessoas que a gente ama. E é um período para a gente se preparar, para a gente começar a se construir, a criar uma base para o inverno que está chegando, sabendo, obviamente, que depois do inverno a primavera estará nos esperando. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like e se inscreva no canal. Não esqueça de apertar o sininho para receber as notificações de conteúdo novo.